Buenas, galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje é um vídeo ele é um vídeo bem diferente do que a gente está acostumado aqui. E eu sei que eu falo isso muito, mas é um vídeo bem especial, porque ele é a primeira vez que eu entrevistei alguém. Então, já dando um pouco do que vai acontecer no vídeo, hoje a gente vai falar sobre a Comic Con RS. Bom, galera, quem me acompanha, né, já sabe que no final de semana retrasado, nos dias 3 e 4 de setembro, rolou aqui em Canoas, que é uma cidade aqui da região metropolitana, rolou a Comic Con RS, que é, de certo modo, acho que é o principal evento de quadrinhos aqui do Rio Grande do Sul. A gente tem outros eventos, mas focado em quadrinho, a Comic Con é o principal. E vários autores vieram, vou falar um pouquinho mais daqui a pouco deles. E esse ano o Itadakimasu foi credenciado como mídia especializada. Foi a primeira vez que isso aconteceu, foi o primeiro evento que eu consegui cobrir como uma mídia especializada, o que já foi uma experiência incrível. E eu fui no evento então, tanto no sábado quanto no domingo, para ver os autores, conversar com eles, o que foi fantástico, né? Foi a primeira vez que eu consegui bater um papo com os autores. A gente vai ter 2 entrevistas bem legais. E bom, rolou muita coisa e esse vídeo ia ficar gigantesco. Eu comecei a arrumar ele ia ter quase 1 hora de vídeo. Por isso eu resolvi dividir ele em 2 partes, tá? A gente vai ter essa parte de hoje, parte 1, e na próxima terça-feira vai ter a parte 2. Eu fiz 2 entrevistas nesse evento, ficaram bem legais. E uma vai estar nesse vídeo aqui, daqui a pouco vocês já vão ver ela. E a segunda está no vídeo da semana que vem. Outra coisa também que rolou, no sábado teve um painel sobre mangás, em que tinham 3 convidados, o Max Andrade, que é um dos principais mangakas aqui do país, né? Eu já falei dele aqui no canal, quando eu falei de Juquinha. Também estava convidado o Chris Tex, que, para quem não sabe, também é um mangaka, e atualmente ele está trabalhando no Jiraiya para JBC. E também foi convidado o Luciano, que é um especialista em tokusatsu. Então o foco ali daquele painel era muito mais a cultura japonesa, principalmente os mangás e os tokusatsus. Então foi um painel bem legal. Eu não consegui gravar todo o painel, foi um painel longo. Então a gente vai ter um resumo dele no Instagram ainda essa semana. E vai ter até um vídeo com uma pergunta que eu fiz para o Chris sobre a publicação de Jiraiya. Então acompanhe o nosso Instagram, o link dele está aqui na descrição, para ver tanto os posts que o Pablo está escrevendo lá sobre como é que foi a experiência dele no evento, como o post que ele vai fazer sobre o painel de mangás. E aí vejam essa pergunta que a gente fez sobre o Jiraiya da JBC. Um dos pontos mais legais do evento foi ver os autores, né? Os autores estavam ali, tinha o Artist Ale e tinha muita gente famosa ali, tinham muitos autores renomados da linha da Graphic MSP, né? Que são as graphic novel da Turma da Mônica. No sábado tinham 4 artistas: o Max Andrade, que publicou Anjinho, o Vitor Cafage, que publicou a Turma da Mônica e agora está lançando Astronauta, e o Gustavo Borges, que publicou Cebolinha. Isso, na verdade, no primeiro dia tinham 3. No segundo dia, no domingo, é que tinham 4, porque também tinha a Chris Peters, que foi uma das que desenhou Astronauta. Então tinha bastante gente ali, só nas graphic novels, né, da Turma da Mônica. Mas também tinham autores, tinha o Chris Tex, por exemplo, que eu acabei de falar, que estava no painel de mangás. Tinha o João Ed, tinha o pessoal da HQ T-Rex, tinha o Carlos Ruas de Um Sábado Qualquer. E se eu for listando aqui, eu vou acabar esquecendo alguém. Então, tinha bastante gente bem interessante, bem legal de conversar, de bater um papo.
E bom, era um evento de quadrinhos, né, gente? Então eu obviamente comprei alguns quadrinhos e eu vou mostrar para vocês aqui algumas aquisições que eu fiz. Comprando mesmo, eu comprei só 4 HQs, mas eu fiz os autores sofrerem bastante, eu pedi muito autógrafo e eu vou mostrar para vocês assim, ó. Nos autógrafos, algumas HQs que eu já tinha e como os autores estavam lá, eu pedi para eles autografarem. O Max Andrade foi quem mais sofreu na minha mão, porque eu já tinha o Juquinha autografado, mas eu ainda levei o Anjinho, até tá aqui dentro, o autógrafo do Max. Eu levei a minha edição de Tools Challenge também, que é dele, também aqui. E é legal porque o Max sempre desenha os personagens e ele tem um traço bem interessante. Eu gosto bastante do traço dele, é um traço meio Juquinha. Então ele, em todos os protagonistas das HQs estão com esse traço do Juquinha. É muito legal de olhar. O João Ed, também pedi para ele autografar a minha edição de Joy Comet, aqui. E o Vitor Cafage, né? Eu falei para vocês que ele publicou Turma da Mônica, né? A trilogia. Eu pedi para ele autografar o meu segundo volume, que é Lições. E aí ele ainda desenhou uma Mônica aqui para mim. Eu adorei esse autógrafo dele. E além das que eu comprei, né, pessoal? Eu falei do Chris Tex, então eu peguei a HQ dele que tava lá. Eu já queria um tempão, que é Samurai Dog. Eu já tava de olho nessa HQ há muito tempo. Só que na Amazon a gente só acha a versão americana. E aí ele tava lá vendendo a nacional, então eu já peguei e já aproveitei para pegar um autógrafo tanto dele quanto do Santos, que é o desenhista da HQ. E, gente, isso aqui é bem legal. Olha o traço disso aqui. É bem bonito. Eu não vou falar muito das histórias, porque todas elas vão estar no meu vídeo de leituras do mês, né? Eu já li praticamente tudo isso. Então, vão estar no vídeo de leituras do mês, agora comecinho de outubro. E ali eu vou falar melhor das obras, vou falar das histórias. Peguei também T-Rex. Eu tava querendo muito esse gibi, né? Do Marcel Ibaldo e da Marcela Ibaldo. Eles são pai e filha. E, putz, isso aqui é um quadrinho de tirinhas, pessoal. E são umas tirinhas muito legais. Também peguei autógrafo dos dois. A Marcele, inclusive, lá no final, ela fez um mini sketch aqui bem legal para mim também. Além disso, mexendo lá tinha uma loja de gibis ali, de raridades. Eu consegui essa edição aqui do Homem-Aranha, que é uma edição bem especial sobre o 11 de setembro. Eu vou falar dela também lá no vídeo de leituras, mas, nossa, eu tava atrás disso aqui já há um tempo. E para fechar, que foi um negócio que apareceu no domingo, porque é uma HQ, é um mangá, né? Um mangá brasileiro raríssimo. Ele não tá à venda em lugar nenhum. Ele teve uma tiragem muito limitada, só 1000 edições. E aí no domingo ele apareceu à venda lá. Que eu tô falando de The Hype, que é um mangá do Max Andrade e do Marcel Ibaldo, né? O Marcel Ibaldo que é do T-Rex, e foi o Marcel quem apareceu com essas edições lá. E obviamente eu aproveitei, era um dos poucos trabalhos do Max que eu ainda não tinha, e como os dois estavam no evento, eu obviamente pedi para que os dois autografassem a edição. Então foi essa minha parte de autógrafos, de pegar, conversar com os autores, comprar algumas HQs. Isso foi bem legal, eu conversei bastante com eles e, nossa, que eu meio que ainda não acredito. Foi muito interessante, foi muito divertido aquele final de semana. Mas, obviamente, essa não foi o único motivo pelo qual eu fui no evento. Eu não fui lá só para tietar autores, para pedir autógrafos, para comprar gibis. Eu consegui 2 entrevistas nesse evento, né? Quando eu fui credenciado como mídia especializada, eu de cara já mandei mensagem para 2 autores que iam estar lá, que são autores com quem eu converso no Twitter, eu meio que já tinha uma certa abertura. Então eu tive a cara de pau de mandar mensagem para eles e felizmente os 2 aceitaram dar uma entrevista aqui pro canal. Foram 2 vídeos bem legais.
Como eu falei para vocês, um vídeo vai estar aqui, vai ser agora, eu já vou botar ele, e o segundo vai estar na semana que vem, tá? O primeiro, que é quem a gente vai falar hoje, é o João Ed. O João Ed, eu já mostrei para vocês, tá? Ele atualmente está publicando Joy Comet, que saiu pela Draco. É um volume único, bem grande, pessoal. Tem 250 páginas esse volume. Eu já li, é maravilhoso. Recomendo muito para vocês. Mas o João também já saiu em algumas antologias. Ele saiu na Henshin Mangá 2. Ele foi o terceiro colocado. Aqui está a obra dele, que também se chamava Joy Comet. Mas como vocês vão ver na entrevista, tem diferenças entre essas duas obras. E ele também saiu na primeira antologia Dracomics, também da editora Draco. Ele foi um dos vencedores. E agora ele está lançando a sua própria obra, que é Joy Comet. Além do Joy Comet que ele está lançando agora, o João também já lançou uma HQ no Instagram dele, que se chama O Brilho de Bellatrix. E ele também é um dos autores nacionais mais premiados no Japão. Ele venceu o Silent Mangá 2 vezes na categoria principal, além de ter várias menções honrosas, prêmio do editor lá no Silent Mangá. Então ele já tem uma carreira ali internacional se criando muito legal, muito interessante. Vale bastante a pena vocês procurarem os trabalhos do João Ed, tá, pessoal? Então agora eu vou botar a entrevista. Já vou pedir desculpa pelo áudio. Tava bem difícil conseguir gravar a entrevista ali, porque era um espaço aberto, tinha muita gente, mas eu acho que eu consegui dar uma arrumada na edição. Então aproveitem, porque essa entrevista foi fantástica de fazer. O João foi muito legal, ele respondeu todas as perguntas e a gente teve até uma brincadeirinha ali no final da entrevista. Então assistam e comentem o que vocês acharam dela. E acompanhem as obras do João, tá, pessoal? Buenas, galera. A gente está aqui com o João Ed, ele que é o autor de Joy Comet. E, bom, vamos lá, João. A primeira pergunta, já para começar bem. Por que mangás? O que te levou a publicar mangás? Na verdade, eu sou da geração Manchete, né? Rede Manchetossauro, que nem o pessoal fala. Então, quando eu via os desenhos na TV, né, os animes, os Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, essas coisas assim, eu já fazia os meus próprios mangás sem saber que era mangá, né? Então, já começou aí. E, na verdade, eu passei por um longo período sem desenhar nada. Sei lá, quase 10 anos sem desenhar nada. Porque eu não sabia o que fazer com isso. Não tinha acesso à internet. E aí, quando surgiu o Orkut lá e tudo mais, eu comecei a ver que o pessoal publicava e tinha Ação Magazine, tinha os grupos no Facebook. Aí eu voltei a desenhar, fiz meu primeiro quadrinho que tá no Sekai, né, que teve mais de 30 capítulos, e foi onde a gente começou. Bom, eu te conheci com o Joy Comet quando ele saiu no BMA, na segunda edição do BMA, foi um dos vencedores. Como é que foi participar desse concurso, ser escolhido e que portas isso te abriu? Eu tentei participar da primeira edição. A primeira edição não me classifiquei, né? Eu fiz uma história realmente que não coube dentro, não fiz storyboard, não sabia fazer esse tipo de coisa na época. E aí eu participei do segundo e fiquei em terceiro lugar com o Joy Comet, né? Só que eu fiquei bem surpreso na época, porque eu não fiz roteiro, eu não fiz storyboard, eu não fiz nada, eu só sentei e fui desenhando as coisas mais engraçadas ali, referências, e quando eu ganhei, nossa, realmente eu ganhei, né? E foi uma surpresa bem grande, me abriu porta no sentido de que, por exemplo, depois eu publiquei uma coletânea da editora Draco também, no primeiro Dracomics, e depois no Sayonara Bye Bye dos Challenge do Max Andrade, eu participei em outras coletâneas, e agora Joy Comet, né? Então deu uma visibilidade legal, assim. Bom, depois dele, tu colecionou conquistas e realmente foram 4, 5 anos seguidos lá no SMA, né? E teve 2 prêmios principais, inclusive, e além o mais recente, que foi com o Invisible, que tu ganhou o prêmio da Unesco. Como é que é essa carreira internacional? O que isso já está te trazendo, esse reconhecimento internacional? Participar do Silent foi um desafio, porque eu comecei a participar em 2016, na época foi a primeira vez que eu participei. Eu participei várias vezes, não de todas as edições, mas de quase todas as edições. Eu fui premiado 6 vezes,
vezes, 2 delas no primeiro lugar e a última com esse prêmio da Unesco. E assim, é meio até surreal, assim, a primeira vez que eu ganhei uma menção honrosa, né, saber que os autores ali, Tetsuo Hara, os outros autores ali, o Ryuji Tsugihara também, esses caras leram, né, a minha obra. Sim. Só isso aí já foi uma coisa absurda, né? E aí quando eu recebi o primeiro prêmio que fiquei em primeiro lugar, foi 2018, com Fisherman Tales, foi uma loucura, assim, porque eram muitos participantes, né? E ficar em primeiro lugar é muito incrível, assim. E... sei lá. No BMA, eu reli ele agora esses tempos para poder montar isso aqui, até porque eu ia ler o Joy Comet, e eu vi que tu citou que tu queria fazer uma coisa mais cômica, um humor Spaceball ali. Realmente ele tem muito aquele one shot, ele tem do Toriyama, tem um negócio meio Space Dandy ali, que também é bem divertido. Só que as tuas obras mais recentes, quando eu fui ler, eu vi que é uma coisa muito mais sentimental, uma coisa mais reflexiva. O Joy Comet atual, ele é mais político. Tu realmente sentiu que deu uma mudada ou não? É o que está acontecendo no momento? Tu ainda quer fazer alguma coisa mais cômica? Ou eu que tô com a impressão errada? Não, isso aí até tem uma frase do Emicida até que ele fala que cada música que ele faz, antiga, né, é tipo uma roupa que não serve mais, sabe? Então, tipo, cada obra que a gente vai produzindo, elas vão modificando, vão mudando muito, né? Porque a gente vai se transformando muito com o passar do tempo, né? E realmente, naquela época, era outra mentalidade, eu tinha outro pensamento, assim, e com o passar do tempo a gente vai tendo vivências diferentes, e, né, o mundo vai mudando, né, e a gente vai tendo uma visão diferente do mundo, e isso acaba se refletindo bastante, né. É impossível tu fazer uma obra, assim, tipo, no vácuo, né, que nada do teu redor esteja ali onde tu tá. Então acho que ela acaba refletindo muito o que eu tava pensando na época, né. A primeira Joy Comet era uma história que eu tava otimista, assim, completamente despretensiosa, fazia brincadeira com tudo. Os trabalhos atuais refletem uma época diferente, né? Mais difícil, assim, mais tensa e preocupado, assim, com várias questões. Por causa do Silent Mangá, tu entrou na Masterclass. E isso pode te dar uma possibilidade futura de uma publicação no Japão e tal. Isso é uma meta, é um sonho. E tu tem, por exemplo, assim, que nem a gente falou agora há pouco, a questão dos mangás estarem mais reflexivos. Talvez tu estaria indo para um caminho mais seinen, shonen, ou nem pensa isso no momento? A questão do Masterclass, né, foi uma luta para conseguir entrar nos Masterclass. Aconteceu que em 2020 eu teria ido, né, para o Japão, em novembro eu teria ido para Kumamoto, em outubro eu teria ido para Tailândia, né. Aconteceu que teve a pandemia, não fui para lugar nenhum. E isso mexeu muito nos planos da editora lá, né, mudou totalmente os planos deles, acabou que eu não fui, né, mas eu tenho intenção sim de tentar publicar com eles, mas assim, já enviei propostas, é muito difícil, é muito complicado, sabe? O pessoal participa do Silent é difícil, tipo, nem se compara, assim, é muito mais complicado, porque ali tu não tá competindo com outros autores independentes de outras partes do mundo, tá competindo com o mercado japonês. Já tá com os profissionais. É muito difícil, sabe? Mas eu tenho meta, assim, de tentar pelo menos publicar, é um objetivo, ter uma obra publicada numa revista japonesa, não importa como, é uma meta. Bom, eu sei que ainda é cedo, o Joy Comet acabou de sair, né? Tu tá recém divulgando aí o lançamento. Na verdade, eu acho que é o primeiro lugar que ele tá à venda, na verdade, né? Eu não achei em venda em nenhum outro lugar. Mas já tem algum projeto futuro? Agora, recentemente, tu publicou no Instagram O Brilho de Beatrix. Talvez uma edição física de O Brilho de Beatrix ou algum projeto que já esteja para sair? O Brilho de Beatrix eu tenho, primeira mão, eu tenho a intenção de lançar ele impresso ano que vem, é o quadrinho que eu vou lançar impresso ano que vem. Ainda tô pensando em formato e tudo mais, e provavelmente tenha conteúdo a mais do que eu publiquei ele no Instagram, né? Porque ele foi um quadrinho que eu fiquei 4 meses publicando ele ininterruptamente, semanalmente, né? E ele teve um alcance de um público que eu jamais ia alcançar com minhas outras obras, né? Porque é um trabalho mais sentimental, não é uma coisa shonen, assim. E muita gente que gostou dessa obra acabou se interessando pela Joy Comet por causa dela, né? Então é um quadrinho muito importante, acho que é o quadrinho mais pessoal, mais sincero, mais visceral que eu fiz até hoje, foi O Brilho de Beatrix, e eu tenho ideia de fazer ele assim. E a Joy, outros trabalhos futuros, assim, a Joy Comet, não sei, talvez alguma coisa futura também possa vir. Por enquanto não tenho nada, tem um one shot pra vir esse ano ainda em coletânea, não vou falar mais nada, só posso dizer isso.
vamos falar do Joy, que é o grande lançamento agora, é o teu atual trabalho. E eu não vou nem tentar fazer muita comparação entre o do BMA e esse, porque são obras completamente diferentes. Eu acho que nem a Joy é a mesma Joy. E aí vem a minha pergunta, por que então usar o Joy Comet? Por que não um personagem novo? Aconteceu quando eu participei do segundo BMA com a Joy Comet, né? Aconteceu de eu mandar a história para a JBC e para a Draco. Como eu ganhei nos dois concursos, eu não podia publicar o mesmo personagem nos dois, acabei fazendo uma história do Jun Sugiyama, o Necrônimos. Então é uma personagem que eu gosto bastante, assim, eu sempre quis trazê-la de volta, mesmo porque ela foi a personagem que está na minha primeira publicação impressa, que é o segundo BMA, então é uma personagem importante para mim. Eu gosto desse tema, sabe, de espacial, adoro Gundam, o Macross, essas coisas de anime antigo dos anos 80, assim, espacial, adoro isso. E eu tentei trazê-la de novo, pensava em trazê-la de novo ali por 2018, 2017, com uma outra história que eu nunca publiquei, acho que ela tá só no meu Apoia-se, é um one shot que eu nunca divulguei em lugar nenhum, que ele fica entre o primeiro BMA e essa nova edição da Joy Comet. É uma personagem, assim, que eu tenho bastante apego, assim, e por mais que ela tenha mudado muito, ela representa que eu também mudei, sabe? Eu sou uma pessoa completamente diferente de 2014 do que eu sou agora, sabe? Sim, então... Bom, esse volume de Joy Comet ficou bem nítido, um lado bem político, né? Eu botei, até te mandei lá, que virou a minha capa do Twitter, porque, cara, é uma personagem que, no atual momento, ela tá realmente bem posicionada. E a gente teve há pouco tempo toda uma polêmica de quadrinhos sem política e tal, o que eu acho uma besteira imensa. E eu queria ver contigo o que tu acha sobre essa questão. Tu acha que realmente é importante que os quadrinhos se manifestem sobre a política, sobre o que está acontecendo no mundo? Eu acho que é importantíssimo, na verdade, porque não tem como tu fazer uma obra assim que ela é feita, a não ser que tu more no, sei lá, no espaço, não tem nada no teu redor. É impossível, alguma coisa vai refletir. Tu não querer falar sobre algum assunto muito importante que não tem como ignorar o que está acontecendo, é um ato político. Então é impossível tu fazer uma obra e dizer que uma obra não tem política, é um ato político, sabe? É completamente impossível. Eu acho, não acho que é obrigado, porque mesmo intencionalmente a pessoa ela vai fazer um quadrinho político. Toda obra é política. Então isso é uma besteira que não tem condições. Tu falou lá no teu Twitter que Joy Comet é o maior quadrinho que tu já escreveu, né? É 250 páginas essa edição. É realmente uma edição bem grande. E a gente falou agora há pouco sobre projetos futuros e tal. E mesmo que Joy Comet, de certo modo, ela se feche bem, ela deixou alguns ganchos para um futuro, né? A gente tem ali a questão das garotas da Star High, a gente tem a verdade da Nia, que é revelada no final. Dá para esperar um Joy Comet 2? Assim, essa obra eu comecei a escrever o roteiro dela, acho que em 2019, por aí, junto com o Rafael Fernandes, né, da Draco. A gente ia trocando ali, o roteiro tá bom, aí fiz um storyboard de mais de 100 páginas. O storyboard tinha 154 páginas e virou mais de 250, porque, né, quadros pequenos acabaram virando splash pages, coisas do tipo, e colocando mais flashbacks. E, assim, uma continuação até daria pra esperar, sabe? É uma história que ela fecha sozinha. Mas... ela deixou uns ganchos bem interessantes. A questão é que eu levei todo esse tempo pra fazer, então dá pra esperar, mas não espero tão cedo, porque ela vai demorar. E eu já tenho... Quando eu fiz essa história, ela era pra ser maior. Dá pra perceber que o universo dela se expande muito mais do que cabe dentro do quadrinho, né? Então, tenho a ideia, assim, de continuar esse universo mesmo. Bom, agora um bate-bola rápido aqui, só uma pergunta, uma resposta bem tranquilo. Um mangá japonês. Slandunk. Um mangaka japonês. Yoshihiro Togashi. Um quadrinho nacional. Talco de Vidro. Um artista nacional. Max Andrade. Uma música pra gente ouvir lendo Joy Comet. Lendo Joy Comet. Da Lama ao Caos, do Nação Zumbi. E pra fechar, o Hexa vem esse ano? Tem que vir, né? Bom, a gente tem que ter esperança, né? Tem tanta coisa difícil acontecendo, a gente tem que ser otimista. Obrigadão, João. Cara, muito obrigado. Bom, pessoal, olha eu aqui de novo. Essa foi a entrevista do João. Eu quero agradecer ao João Ed por ter aceitado dar essa entrevista. A gente conversou bastante ali durante o evento.
Eu fiquei extremamente feliz de ver que o pessoal estava comprando o Joy Comet. Ele estava me comentando depois no domingo que ele conseguiu vender praticamente tudo. Então, nossa, isso me deixou bem feliz, porque é bom ver os autores nacionais, né, pessoal, conseguindo vender as obras. A gente sabe o quão difícil é. Eu vou de novo recomendar para vocês, leiam Joy Comet. Ele está começando a chegar agora na Amazon. Que nem a gente falou ali na entrevista, a Comic Con foi o primeiro lugar que entrou à venda realmente. Antes tinha só ido para quem tinha apoiado no Catarse, que foi o meu caso, por isso que eu já tinha edição. Mas na Comic Con ele começou a vender, e agora a Draco está colocando no site, também está colocando na Amazon. Então deem uma chance, é um baita mangá nacional, vocês não vão se arrepender. E agora uma surpresa, tá? Pra gente fechar o vídeo com uma boa surpresa. Eu tenho mais uma edição de Joy Comet aqui. Essa aqui eu até pedi pro João autografar ela, tá aqui o autógrafo. E em breve a gente vai sortear essa edição no nosso Instagram, tá, pessoal? Ainda não está bem definido como é que vai ser o sorteio, como é que a gente vai fazer. Então acompanhem as nossas redes sociais, que vocês vão... Daqui a pouco vai ter uma surpresa bem legal aí para vocês, tá? E por hoje é isso. Esse é o nosso primeiro vídeo da Comic Con. E bom, comentem o que vocês acharam. Eu ainda tô meio sem acreditar, né, que esse evento aconteceu, que eu realmente estava lá cobrindo, que eu consegui conversar com os autores. Foi uma experiência incrível, sabe? O Itadakimasu já tem 7 anos, e por mais que a maioria aqui me conheça por causa do YouTube, né, que aí o YouTube é mais recente, só tem 1 ano, o Itadakimasu já tem 7. E nossa, foi a primeira vez que eu tive esse contato assim direto com os autores, sabe? Isso foi fantástico, pessoal. E como eu falei também, na próxima terça a gente vai ter a parte 2, que eu entrevistei mais um mangaka. E bom, vocês viram que ele sofreu na minha mão, né? Eu entrevistei o Max Andrade, então voltem na próxima terça para ver a entrevista com ele. Também ficou uma entrevista fantástica, e também vai ter surpresas nessa entrevista. Então voltem na próxima terça para ver. E claro, acompanhe o nosso Instagram. Vai ter essa semana materiais sobre a Comic Con também. Vai ter o painel de mangás, a pergunta que eu fiz para o Cristex. E claro, na quinta a gente tem o nosso Itadakimasu 50. Ele era para ter ido ao ar na quinta passada, mas não ficou legal o vídeo. O meu microfone está começando a dar problema. Eu vou ter que trocar ele também. Mas agora nessa quinta vai sair o vídeo. Eu já consegui arrumar e ele vai ficar certinho. Então, nessa quinta, Itadakimasu 50. Na próxima terça, o nosso segundo vídeo sobre a Comic Con, com a entrevista do Max Andrade. Até lá!